Você já deve ter ouvido falar sobre a Bíblia Sagrada, correto? Esse é o livro seguido pelos cristãos desde os tempos antigos. O livro é bastante extenso e requer tempo para ser lido e também interpretado de forma individual, visto que cada um compreende de uma forma. Conhecemos diversas histórias famosas da Bíblia, e em sua maioria, as boas. No entanto, há uma série de histórias extremamente terríveis que as pessoas geralmente ignoram. Algumas mortes descritas na Bíblia conseguem chocar qualquer pessoa e provavelmente você nunca ouviu falar sobre parte delas. Eu sou Ivan Lima e vim trazer um pouco mais para você das mortes mais terríveis da Bíblia. Gosto de lembrar sempre que você é muito bem-vindo aqui no canal Fatos Desconhecidos. Antes de falar sobre as mortes sinistras contidas na Bíblia, vamos falar mais sobre o livro em si. Como falamos antes, a Bíblia é um livro, ou melhor dizendo, é uma coleção de textos religiosos de muito valor sagrado para o cristianismo. As passagens descritas nela narram interpretações religiosas do motivo da existência do homem na Terra. O livro é considerado pelos cristãos como divindade. Há duas versões mais conhecidas, sendo o Antigo e o Novo Testamento. De acordo com registros, o Antigo Testamento foi escrito por 40 autores entre 1500 e 450 anos antes de Cristo. O Novo Testamento foi escrito entre 45 e 90 anos depois de Cristo. Isso totaliza um período de quase 1.600 anos para ser finalmente concluído. Há ainda quem acredita que ela foi, na verdade, escrita por dezenas de pessoas, oriundas de diferentes regiões e nações. A Bíblia é ainda o livro mais vendido de todos os tempos, sendo mais de 5 bilhões no total. Dá para imaginar quantas histórias possuem nesse livro só de ver seu tamanho, não é? Entre todos os relatos do livro, há vários não tão bons assim. Eventos sombrios e mortes assustadoras dão um tom de terror para ele. Jesus, mesmo ressuscitando, não foi o único a morrer no livro, e eu posso mostrar mais a respeito. Até mesmo uma pessoa com a paciência de um santo pode perder a cabeça diante de crianças o ridicularizando. Crianças desobedientes tiram do sério qualquer um. Mas o profeta Eliseu talvez tenha ido um pouco longe quando resolveu punir um grupo de crianças indisciplinadas. Em 2 Reis, livro do Antigo Testamento, apresenta Eliseu andando certo dia quando um grupo de crianças começou a gritar com ele. Eles o chamavam por apelidos, como careca e coisas do tipo. Ele se sentiu bastante ofendido e, ao perder a cabeça, amaldiçoou cada um em nome do Senhor. Imediatamente, 2 ursas ferozes apareceram e começaram a devorar as crianças, que haviam zombado de sua aparência. Isso ensinou às crianças uma lição no momento final de suas vidas. Embora seja uma coisa bastante insensível de dizer. Até mesmo as pessoas mais fiéis podem achar as passagens como essas difíceis de explicar. Um site literalista questiona se o texto hebraico realmente afirma que eram crianças pequenas as pessoas brutalmente mortas ou se há chances de terem sido adolescentes. Falar dessas violências da Bíblia sem se lembrar de Sodoma e Gomorra é uma coisa quase impossível. Sodoma tinha uma reputação tão ruim que surpreendeu até mesmo Deus. E, segundo a história, foi totalmente destruída pela fúria do Senhor. Após o encontro com Abraão, Deus concordou em salvar a cidade se 10 homens bons pudessem ser encontrados por lá. Deus, então, teria enviado 2 anjos para a cidade em busca desses homens. No portão da cidade, encontraram Ló, que insistiu para que se hospedassem em sua casa. Infelizmente, alguns homens perversos viram os 2 anjos entrando na casa de Ló. Então se juntaram na porta de entrada da residência. Os cidadãos de Sodoma exigiam que Ló entregasse os estrangeiros para que pudessem fazer sexo com eles. Ló afirmou que isso não era correto.
Não querendo deixar a população insatisfeita, ofereceu-lhes suas 2 filhas virgens. A multidão queria os anjos e até tentou entrar à força na casa. Os anjos então reagiram e cegaram todos eles. E então disseram a Ló que pegassem as pessoas importantes para ele e saísse da cidade, pois ela seria destruída. Ao sair com sua família, Deus, irado, acabou com tudo. Curiosa, a esposa de Ló resolveu olhar para trás, para ver o que estava acontecendo. Então foi transformada em uma estátua de sal. Essa foi uma morte terrível. As pragas bíblicas também são assustadoras. O livro está cheio delas. E talvez a mais dramática seja a praga das cobras, enviadas para ensinar os israelitas a não reclamar do deserto quando, enfim, estavam livres do Egito. Aparentemente, as pessoas estavam choramingando demais para Moisés. Eles questionavam o motivo pelo qual ele as salvara do Egito para morrerem no deserto. Não havia pão ou água. Eles só tinham uma comida que não gostavam muito. Esses questionamentos teriam ofendido Deus, o principal autor daquele plano. Ele então enviou uma multidão de cobras venenosas. Muitas pessoas foram mordidas e morreram. O povo clamou então pela ajuda de Moisés, que orou por elas. Deus então ordenou que Moisés fizesse uma cobra e colocasse em um poste. Assim, qualquer um que fosse mordido e olhasse para a cobra poderia continuar vivendo. As mortes pela maldição das cobras também estão entre as mais chocantes e assustadoras da Bíblia. Brigas familiares também marcam parte da Bíblia, principalmente entre filhos do rei Gideão. Quando ele morreu, seu filho Abimeleque decidiu que deveria agir logo que se quisesse progredir. Ele então mandou que matassem seus 70 irmãos, mas um deles, Jotão, conseguiu escapar do banho de sangue. Ele então amaldiçoou seu irmão e todos aqueles que o seguirem. Abimeleque não se tornou um bom rei, pois costumava ser extremamente brutal e guerreava contra seu próprio povo. Em um dos seus feitos, ele mandou que queimassem 1000 pessoas, incluindo mulheres e crianças. Isso tudo para matar os rebeldes que haviam entre eles. Durante uma de suas revoltas, ele decidiu que colocaria fogo em uma torre, assim amedrontando as pessoas. Quando se preparou para atear fogo, uma mulher atirou-lhe uma pedra que acertou sua cabeça. O rei, ferido, antes de morrer, ordenou que um dos seus homens o matasse com a espada, pois não queria ser morto por uma mulher. Assim aconteceu e ele finalmente morreu. Não apenas os homens em si podem trair as pessoas, mas também o próprio cabelo pode ser o maior inimigo. Um exemplo disso é a história de Absalão, o filho do rei Davi. Bonito, atraente, rebelde, ele queria tomar o trono de seu pai. Era irmão de Tamar e Amnon. Esse último enganou sua irmã, enlouquecido de amor por ela. Amnon fingiu estar doente, atraindo-a para o seu quarto e pedindo que levasse um bolo. Chegando lá, ele a violentou sexualmente. Naquele tempo, não existia proibição de casamento entre meio-irmãos. E apesar de sentir-se humilhada, ela pediu que ele se casasse com ela, a fim de reparar esse erro que ele havia cometido e diminuir o constrangimento. Amnon recusou e então Tamar contou o que aconteceu a Absalão, que esperou uma oportunidade para matar Amnon. Essa oportunidade veio durante uma festa dias depois. Durante a festa, os convidados estavam distraídos, então os servos de Absalão matou Amnon. Apesar de abatido com isso, Davi ainda amava seu filho. Após 3 anos, ele e seu pai se reaproximaram. O tempo passou até que as pessoas começaram a reclamar das decisões judiciais de Davi como um rei. Absalão, então, entrou no meio e começou a sugerir que ele faria um trabalho melhor do que seu pai. Para isso, bastava as pessoas considerarem um novo rei do povo. Nesse momento, uma guerra estava prestes a se tornar real.
Com seus novos partidários, Absalão declarou-se rei daquele povo, passando totalmente por cima do pai. Davi, como era costume, teve que sair para lutar com seu filho. Na batalha da floresta de Efraim, o exército de Absalão foi completamente derrotado. Caíram um por um, vez por vez, até sobrar somente o filho de Davi. Com medo, Absalão fugiu em direção à floresta em sua mula. Imaginando estar seguro, digamos assim, ele não contava com uma traição do próprio corpo. Seus cabelos longos foram os responsáveis pela captura do traidor. Passando por baixo de uma árvore, seus cabelos se prenderam nos galhos de uma árvore e o deixou pendurado. Essa passagem é descrita como preso entre o céu e a terra. Ali ficou sem conseguir se soltar até que foi encontrado. Davi, misericordioso como ninguém, havia ordenado que seu exército não ferisse o seu filho apesar de tudo. No entanto, Absalão não teve um bom final e foi golpeado 3 vezes perto do coração. Após a traição do reino e tentativa de derrubar o seu pai, o traidor finalmente teve o fim que muitos esperavam. Bom, caros amigos, por hoje é só isso mesmo. Um grande abraço e tchau!